Gente, boa noite a todos. Boa noite a todos aqui presentes. Sejam muito bem-vindos, né? Sintam-se em casa com a permissão, né, da equipe espiritual de São Vicente, que com certeza ficam muito alegres de receber a gente aqui. Então, com isso tudo, eu acho que essa palavra cai muito bem. Sintamos todos nós em casa, né? Estamos na casa de oração, na casa que nos acolhe com todo carinho. Boa noite a todos aqueles irmãozinhos do plano espiritual que aqui se encontram também, que vêm em busca de acalento, em busca de uma palavra amiga, de um esclarecimento, muitas das vezes que não tem. Muitos deles, e muitos mesmo, vêm em busca de conhecimento, como nós, de aprendizado, de ouvir algo que possa acrescentar naquilo que, às vezes, que como nós, às vezes já sabe, mas que acrescenta, que muitas das vezes a gente tem essa ideia errônea de, não, a gente sabe muito, ou então nesse assunto eu domino. Nós temos muito esse erro. Ninguém sabe tudo. Nós somos seres em aprendizagem, né? Então, muito bem-vindo àqueles que vêm em busca disso. Muito boa noite, bom dia, boa tarde, a qualquer hora que seja, daqueles que estão nos vendo, nos ouvindo pela sintonia no bem, em qualquer hora que estejam nos escutando, nos vendo, que também sejam muito bem-vindos nesse momento que a gente tira para trocar ideia, que a gente tira para esse esclarecimento que nos propomos a isso. Feliz de nós que podemos aqui estarmos trocando essa ideia. O Divaldo fala, o Haroldo também fala muito sobre conhecimento, e ele fala que nunca é demais. E vamos voltando a bater na tecla do aprendizado. Muitas das vezes a gente pensa, não, eu escutei, mas não aprendi nada. Lé do engano nosso. O cérebro está captando, absorvendo tudo aquilo, né, e armazenando. Por mais que a gente não lembre, por mais que a gente não entenda, o cérebro está ali, armazenando todo tipo de conhecimento. Durante todo o dia, durante uma palestra, algo que a gente lê, algo que a gente escuta, por mais que a gente não entenda, e por mais que a gente ache assim, eu já escutei isso demais, não, eu estou velho demais, não vou aprender isso não, né? Não, isso daí não me interessa. Muitas das vezes, nem prestando atenção, nem a gente está ligado naquilo, mas a mente está escutando, está armazenando nessa máquina perfeita que é o ser humano. Nós, com toda a capacidade de aprendizado, com tudo aquilo que nós já estudamos, que a ciência já chegou, é sabido que ainda usamos de 5%, no máximo 10% da capacidade cerebral que nós temos. Então, imagina o quanto ainda nós temos para usar, o quanto ainda nós temos, e tudo isso nessa máquina perfeita está sendo armazenado, tudo aquilo que eu aprendi. E na série psicológica de Joana de Ângeles, ela fala sobre o inconsciente coletivo, aquilo que a gente não tem noção, mas tudo, em todas as nossas encarnações, em todos os tempos, em quer qual seja o tempo que nós estivermos, que a gente viveu, tudo que eu absorvi, tudo que eu vi, tudo que eu aprendi, está armazenado em mim. E como Deus é perfeito, eu acho que Ele não colocaria isso armazenado se um dia a gente não fosse precisar.
Vira e mexe, nós estamos sendo chamados a perceber, ou então a usar algo que a gente pensa que não aprendeu. Já passaram por isso? Às vezes você está num negócio assim, você descobre como que mexe com aquilo, sem nunca ter mexido com aquilo ali. Ou seja, nós imaginamos que nunca mexemos com aquilo ali. Mas em outras ocasiões já tivemos o contato com aquela situação, ou com aquele objeto, ou com aquela coisa. Mas agora tem objetos agora que em outras vidas não tinham sido inventados. E o plano espiritual? Que também está armazenado no nosso aprendizado. O quantas máquinas, o quantas tecnologias já tivemos contato no plano espiritual que ainda nem está em prática aqui na Terra ainda. A gente viu, né, várias palestras, vários relatos da ciência espírita falando a respeito disso, de seres que estão encarnando agora no planeta, que vêm com uma missão de inventar uma máquina, a qual ele já teve experiência com ela no plano espiritual. E ele vai agora ter a intuição, né, que a gente chama, nossa, esse cara teve a intuição ou a sacada de inventar isso. E isso não vai ser colocado na ciência, porque a ciência só aceita aquilo que ela pode provar. Mas a ciência espírita fala, esse espírito já teve contato com isso e está agora colocando em prática aquilo que ele aprendeu no plano espiritual. Então é muito interessante isso, quando a gente fala em aprendizado, quando a gente fala em conhecimento, em buscar, em prestar atenção numa coisa quando ver outra. Então quando nos acharmos assim, não, eu não estou pronto para entender isso, não, que seja um pouquinho, mas que a gente vai querendo, às vezes até inconsciente, eu vou absorver aquele conhecimento. Então nunca é demais ver. Agora, o que a gente precisa entender, e precisa ser pontuado, que tanto para o bem e tanto para o mal. Porque se eu adquiro conhecimento também para o lado ruim, aquele conhecimento ruim está armazenado naquilo que eu quis aprender, naquilo que eu busquei. Uma hora ou outra ele vai se manifestar e sabe-se lá as consequências que vamos ter com isso. Por isso a grande necessidade de buscarmos conteúdos edificantes, mesmo que sejam engraçados, aquilo que nos traz prazer, entendermos, identificarmos aonde que a gente precisa buscar esse conhecimento. Porque muitas das vezes você fala, não, eu vou, e já ouvi isso demais, eu não tenho paciência para ler. Ou muita gente fala assim, eu não consigo ler um livro. Hoje nós temos alternativas, nós temos os audiolivros, que é aquele mesmo livro, lido, que você coloca num aparelho, ou na televisão, ou no telefone, em qualquer lugar, e você escuta aquele livro. Eu tenho um amigo meu que ele viaja dando cursos no Brasil inteirinho. Ele falou que essa condição de livro fez uma facilidade para ele imensa. Porque ele chegava nos lugares, ia para o hotel, ia ler. Hoje, ele viajando, ele coloca o livro, né, o audiolivro, no som do carro, e ele está viajando, prestando atenção e lendo ao mesmo tempo. E ele falou que o aprendizado dele foi muito maior. Então nós temos alternativas hoje, para que eu busque conhecimento. E depende de mim. E a gente vai juntando, né? Juntando coisas, às vezes coisas que a gente nem precisa. E às vezes nos esquecemos do conhecimento, que é a única coisa que a gente vai levar além do túmulo. Né? Adianta, por exemplo, eu juntar um monte de dinheiro, morrendo, a famosa frase, caixão não tem gaveta, né? Então,
Tem aquela parábola de Jesus que eu acho fantástica, que ele fala do senhor lá que tinha os celeiros, né? Que a plantação dele ia ser recorde, e ele fala: hoje à noite, né, eu vou dormir sabendo que os meus celeiros estão prontos, amanhã nós vamos colher e vamos encher os celeiros e eu vou ficar muito mais rico. E aí ele fala assim: mal sabe ele que ele vai deitar hoje e não vai acordar amanhã, né? Ele não vai ver o celeiro dele cheio. Então, o celeiro às vezes cheio de muitas coisas, mas de coração vazio, não vai adiantar nada. Mas aí vem aquela grande pergunta, que é o nosso tema de hoje, que a gente vai falar nesse desapego. E aqui eu trouxe uma fala, né? Um texto bacana, que ele fala: Allan Kardec afirma que a riqueza é sem dúvida uma prova mais arriscada, mais perigosa que a miséria, em virtude das excitações e das tentações que oferecem, da fascinação que exerce. É o supremo excitante do orgulho, o egoísmo e da vida sensual. Então, muitas das vezes, e a gente já, por vários locais que a gente passa, e nós mesmos já falamos isso demais: como eu queria ser rico, como eu queria ganhar na loteria, como eu queria ser um industrial. E mal sabemos nós, e isso, gente, não está, e aqui a gente vai ver isso daqui, falando que não é que seja ruim, não. É que ele está falando aqui é o seguinte, que a virtude, a riqueza, é uma prova arriscada. Por quê? Em virtude das tentações que oferece, tanto a riqueza como o poder. Mas eu queria mandar, eu queria ser isso, eu queria ser aquilo outro. E muitas das vezes o poder corrompe muita gente. Você pega um cidadão às vezes de bem, um cara que fala, ele é, nossa senhora, ele é muito sério, sincero, honesto, e dá um poder para essa pessoa. Às vezes ele pega um cargo aí de deputado, vamos usar esse termo porque é corriqueiro cair, né, na excitação do cargo. Ele tem poder, ele tem dinheiro, né, e ele pode muitas coisas que ele não podia quando era um cidadão comum. Não que ele não seja diferente, porque quando a gente fala um cidadão comum, mas o fulano de tal é uma pessoa. Não, ele não é um ser diferente, mas ele tem um cargo diferente. E esses cargos muitas das vezes corrompem as pessoas. É por isso que Allan Kardec chama a atenção quanto à riqueza. É uma prova. Por quê? Porque você tem tudo nas suas mãos. Você tem, eu quero isso, manda comprar. Eu quero aquilo outro, manda fazer. E aí ele chama atenção para isso, é o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. Nós percebemos e vemos o quanto isso está colocado na sociedade. O quanto a pessoa às vezes adquire um poder e ela muda totalmente o jeito dela ser. Ela muda o sistema. E aí a pessoa fala assim: não, mas eu ganhar dinheiro eu não vou mudar. Quem sabe? Né? E eu já disse até isso daqui e falo: quando você tem um certo poder aquisitivo, você muda seu ciclo de amizade. Não que você vá deixar de ter aqueles mesmos amigos, mas você muda seu ciclo de amizade. Por quê? Porque aqueles amigos antigos seus não tinham o poder aquisitivo que você tem agora. E às vezes eles não poderão te acompanhar naquilo que você vai ser. Você vai fazer uma viagem, você não vai ficar levando todo mundo, até mesmo porque a pessoa não pode. Trabalha, alguma coisa. E aí chega lá, quando você viaja, chega lá, você encontra uma pessoa que tem o mesmo poder aquisitivo seu e que pode viajar outras vezes. E que você se identifica com ele. Outro dia ele vai te chamar para ir viajar, você fala assim: não, vamos. E o outro amigo seu: não, não posso ir. Você vai.
Então, querendo ou não, nós mudamos o nosso jeito de ser. Agora, o que a riqueza faz, e que é muito, e que Allan Kardec chama a atenção, é essa mudança de percepção. É essa mudança de atitude quanto ao egoísmo, né, a vaidade. Por quê? Porque você passa a tratar as pessoas que os tratava bem, que você tinha um relacionamento muito bom, com indiferença. Aquela pessoa já não serve mais para você. Ou seja, as armadilhas do ego, as armadilhas do orgulho, te pegou por aquilo que você tem, e não por aquilo que você era, ou que você é. E a gente, exemplos disso, nós temos praticamente todos os dias. Praticamente todos os dias nós vemos isso daí. É por isso que o Evangelho chama atenção, e eu estou prestando atenção em muitas palestras, em muitos oradores espíritas, batendo nessa tecla. O quanto nós precisamos chamar a atenção disso, principalmente do jovem. Você pergunta ao jovem hoje, qual que ele quer ser? Pode perguntar, qual que é a resposta dele? Eu quero ganhar muito dinheiro. Já disse também, e repito, quando os próprios pais falam, meu filho, você tem que estudar para ser um médico. A grande pergunta, você quer que seu filho seja médico para tratar as outras pessoas? Não, para ele ganhar muito dinheiro. Quantos filhos a gente já escutou e já viu isso, da pessoa falar assim, ou o filho fala assim, eu quero seguir tal carreira. E o pai fala assim, não, você não vai seguir essa carreira não, porque você não dá dinheiro. Ou seja, quase nenhum pergunta para o filho, você vai ser feliz com isso que você entendeu que essa carreira que você escolheu para você, ela não vai dar te tanto retorno financeiro, mas você vai estar feliz sendo isso? Sim, então pronto. Mas não, a maioria, não, você não vai fazer isso de jeito nenhum, mas não vai mesmo. Então, ao invés de incentivar aquilo que vai dar prazer, que vai dar uma boa carreira para ele, a gente associa ao ter e não ao ser. E aí a gente vê N exemplos de profissionais frustrados. Vocês já viram aquela história, e eu acho ela bacana, e do filho que o pai queria que fosse advogado. E ele queria fazer uma outra profissão. E aí ele falava para o pai, não, eu não quero ser isso, eu quero, né, ser um artista. Eu queria formar na faculdade de Belas Artes. E aí o pai, não, você vai estudar, isso eu vou pagar. Ele faz a faculdade todinha que o pai paga, termina, forma, entrega o diploma para o pai e fala assim, está aqui o seu diploma. Agora eu vou fazer o que eu quero fazer. Você imagina isso, que pancada, uma história dessa, né? Você vê que ele sempre, não é isso que eu quero ter, que eu quero ser. Aí o pai fala, não, você vai formar porque eu estou te mandando formar. Aí ele forma. Fala, bom, agora você está satisfeito? Então, o que acontece? Muitos, e a gente percebe, se a gente der uma pincelada, quantos profissionais frustrados nós temos hoje em dia? Que usam, que estudam pelo que o pai mandou e não pelo que ele quis. Eu tenho um exemplo vivo. A missão, né? Isso. Seu Raul, eu tive dando uma olhada, uma vez até eu fiz uma pergunta para um orador espírita, não sei se de Goiânia, nós discutimos esse assunto. E ele mandou olhar na questão, se eu não me engano, na questão
700 e alguma coisa do Livro dos Espíritos, quando ele fala que se tudo na vida está programado, tudo, e aí ele fala, o macro sim, lá a resposta, o micro não. Muitas das vezes eu venho com a intenção de ter aquela profissão. Eu faço uma programação espiritual naquilo que eu preciso ser. Muitas das vezes ele desvia, né? Ele desvia daquilo, mas dentro de uma programação do que ele precisa ser. Ele pode ser de cumprir a missão dele naquilo ali. Mas como o senhor disse muito bem, muitas das vezes ele vem com aquela intenção, porque aquilo desde criança, né? Porque tem criança que fala, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser isso. Desde criança ele já manifesta aquele desejo de ser alguma coisa. E ele segue, muitos seguem aquele caminho. E aí, senhor Raul, entra muito dos dons. Porque nós nascemos, e a gente chama isso, aqui na nossa vida terrena, a gente chama de dom. Eu nasço com o dom de desenhar. E aí o pai fala assim, e isso eu estou dando o meu exemplo, viu gente? Não, esse desenho não te leva a nada não. Você é muito inteligente, você tem que formar para isso. E a pessoa não adianta, o dom dela, a vontade é de desenhar. E aí quando você fala, não tenta mais isso, não, tenta a sua área de desenho, a felicidade com que a pessoa segue naquele caminho. Então muitas das vezes, e uma vez eu fiz um curso de cooperativismo, onde que ele fala que principalmente, Cristina, a área de educação mata talentos. E eu achei isso muito bacana. Quando ele fala, uma criança pequena pega, a professora dá um desenho para ele colorir, e ele dá um coração para ela colorir. E a criança vai lá, pinta o coração de verde. A professora chega e fala assim, não, coração não é verde, é vermelho. Tudo bem, é. É institucionalizado que o coração é vermelho. Mas aquela hora, o coração dele estava pintado de verde. E sem querer, às vezes por ingenuidade, ela matou um grande profissional, uma mente criativa, que a condicionou a falar para ela, não, a sua criatividade não adianta, porque você tem que seguir aquilo que é. E nós percebemos que os grandes gênios da história foram sempre, mal vistos por um lado, malquistos pelo outro, mas que lutaram contra muita coisa que tinha imposta na cabeça dele. E aí desse professor, ele fala assim, tudo bem que a professora fala para ele assim, olha, seu coração está lindo, o verde. Que tal a gente pintar um vermelho? Ela pode falar assim. Se ele não quiser, beleza. Não vai fazer diferença. Agora, se forem temas específicos, é uma coisa que ela está ensinando. Mas a criatividade, o ensino ainda mata muito a criatividade. Então nós, e profissionais frustrados, nós vemos em todas as áreas. Em todas as áreas. Então a gente precisa ficar muito atento nisso daí. Sobre o que é ser. Isso te agrada? Isso te agrada? Não me agrada. Então, é sabido, e eu acho muito, mas muito importante, que eu não estou vendo muito hoje, é os pais incentivarem o filho em alguma religião, mas não por imposição. Se te agrada ir na evangelização, até onde que você pode levá-lo é uma coisa, mas chega um ponto em que às vezes ele fala, não, eu não me identifico com isso. Aí, não, então não precisa mexer com nada. Não, você identifica no católico. Olha, tem uns jovens carismáticos, são fantásticos. Você identifica com os evangélicos, tem uns jovens, a igreja evangélica tem música, tem muita coisa bacana. Mas de uma maneira de, não, então você não vai para lugar nenhum. Não.
Muitas das vezes, nesse incentivo que eu quero incentivar, eu estou, ao invés de ajudar, eu estou atrapalhando. Então eu preciso usar o jogo de cintura, que hoje os tempos são diferentes. Na época do Napoleão, você fala assim, você vai. E pronto, não tinha, né, Napoleão? Não tinha muita discussão, não. Você vai e pronto, acabou. E quando identificava quando o pai e a mãe mandavam aquilo, era maravilhoso. O duro é quando não engolia aquilo boca abaixo, né? Então hoje são outros tempos, mas a filosofia, nós precisamos entender que da maneira com que você faz, sim, o método é diferente, mas o objetivo tem que ser um só, né? E ele segue, e o Emmanuel, ele disse, e Emmanuel, corroborando com esse pensamento de Kardec, adverte: foge de reprovar todos aqueles que transitam na terra sobre a cruz do dinheiro, a definir-se frequentemente por fardo de aflição. Fardo de aflição. E muitas das vezes eu quero buscar esse fardo de aflição para mim, né? Porque eu quero ser rico, eu quero ser industrial, eu quero ser isso, eu quero pegar a responsabilidade que muitas das vezes eu nem tenho, ou eu nem sei se eu vou ter. Né? É super interessante. O Chico fala assim, o que eu tenho não me pertence, embora faça parte de mim. Tudo que eu sou me foi um dia emprestado pelo Criador, para que eu possa dividir com aqueles que entraram na minha vida. É fantástico esse Chico. Tudo que eu tenho foi me emprestado. Por que é me emprestado? Por mais que eu passe para o meu nome, vou lá no cartório, passou para o meu nome, após eu falecer, acabou, gente, os herdeiros vão ficar, por mais que esteja no meu nome. Não é meu, porque eu não vou levar. E olha que interessante isso daqui. Essa é uma das funções do Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus, o de esclarecer que tudo na providência tem um fim útil, uma função pedagógica e evolutiva, tanto para os seus fautores, co-criadores, quanto para o orbe do Mestre Jesus, que espera do homem que eles se conscientizem de seus deveres como co-participantes na construção da sua moradia celeste e cumpram sua parte. A moradia não é aqui não. Eu estou construindo aqui agora, eu estou ajudando a orbe, mas a minha verdadeira morada não é aqui. Então eu estou construindo, edificando a orbe, mas aquilo que eu estou fazendo para mim, muitas das vezes eu estou deixando de lado em detrimento do materialismo. Mas então eu tenho que vender tudo? Não, nós ainda não estamos preparados para isso. Nossa, Aurélio, muito obrigado. Nós ainda não estamos preparados para isso. Semana passada nós falamos isso, do jovem rico, que ele falou: Jesus, eu estou pronto para te servir. O que eu tenho que fazer? Vende tudo e me segue. Não, como é que eu vou vender tudo? Não estou pronto. E Jesus sabia que ele não ia estar pronto para isso, né? Por isso, vende tudo e doe aos pobres e vai me seguir. Não está pronto, nós não estamos prontos ainda para isso. Mas já estamos no caminho de entender que eu preciso dividir tudo aquilo que eu tenho. Tudo aquilo que eu amealhei, tudo aquilo que eu consegui. Como o Chico disse aqui muito bem, não é meu. Ele está me emprestado. Minha casa, minha roupa, meu celular, meu óculos, meu relógio. Se eu for enterrado com ele, a terra vai comer. Porque eu não vou usar ele mais. Nem o corpo, nem meu corpo está me emprestado aqui na terra. Então quando ele fala tudo, é tudo, tá?
O Allan Kardec, ele fala muito bacana, ele fala assim, ó, caminhando a par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro, acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova revelar, ele a aceitará. Se tudo isso que Kardec falou sobre o pertencimento, se algo vier a revelar, mostrando que aquilo está diferente, o espiritismo mesmo se adapta a isso. Não precisa da gente querer buscar e querer mudar, né? E aí, para a gente encerrar, que estamos quase na nossa hora, a pergunta, seu Raul, talvez isso aqui vai falar muito bem do senhor, Livro dos Espíritos, a pergunta 808, ele fala assim, ó, será possível e já terá existido a igualdade absoluta nas riquezas? A resposta é muito boa. Não. Nem é possível. A isso se impõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. Trocando em miúdos, ele pergunta, será possível uma igualdade de riquezas nesse mundo que a gente está vivendo? Eu pegar toda a riqueza do mundo e dividir entre as partes e todo mundo ser igual? Ele responde, não, gente. Não é possível. Está aqui, ó, pergunta 808 do Livro dos Espíritos. Essa igualdade não é possível. E aí, lá na pergunta, e ele segue na pergunta, ele fala assim, ó, há, no entanto, homens que se julgam ser esse remédio dos males da sociedade. Que pensais a respeito? Ele responde, são sistemáticos excitais, ou ambiciosos, cheios de inveja. Não compreendem que a igualdade, como sonha, seria a curto prazo desfeita pelas forças das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. E ele lá na frente, ele vai responder a seguinte, que se toda a riqueza do mundo fosse dividida entre partes iguais e separada entre as pessoas, logo, logo, veríeis uns mais do que os outros, porque um ia vender e um ia comprar um do outro. Por quê? Porque nós ainda não estamos preparados para isso. A nossa capacidade ainda não consegue, porque um vai sobrepujar o outro. Não, ó, eu compro a sua parte, não, eu vendo. Sempre vai ser assim, um comprando do outro, um vendendo para o outro. E é assim, e aí você pensa, mas peraí, que negócio é esse? Se dividisse todo mundo igual, seria todo mundo igual? A nossa capacidade cognitiva, a nossa capacidade intelectual ainda não nos permite isso. Porque sempre o ego nosso ainda é exacerbado. Eu vou querer o do outro. Eu vou ter mais capacidade do que o outro. E o outro vai sobrepujar uns aos outros. Portanto, essa desigualdade, pasmem, é aprendizado no planeta Terra. E a ele ainda é necessário. Por mais que a gente não entenda, por mais que a gente combata isso, por mais que eu fale assim, não, mas gente, que anarquia é essa, né? Precisava dividir tudo para todo mundo, uns que passam fome tem uns que têm demais. É por isso que ele fala aqui no grande problema de você ter. E é só através desse aprendizado, desse conhecimento, é que a gente vai evoluindo. É que a gente vai conseguir chegar num dia. Vamos chegar? Sim. Vamos chegar num dia em que seremos todos iguais. Mas essa caminhada ainda está muito longe. É por isso que na pergunta 808 ele respondeu, ainda não. Né? Ó, não será possível, não, e nem é possível.
Isso se põe a diversidade das faculdades dos seus caracteres, ou seja, da faculdade, daquilo que a gente pensa. Ainda não conseguimos viver como iguais. É caminho? Sim, mas tem um longo caminho a percorrer ainda. Pode perguntar. Da igualdade. Interessante isso. Ela não diz. Seremos iguais. Isso. Uhum. Não. E aí às vezes ela tornaria até pior. Porque você imagina se você pega ali a riqueza e divide entre todos, aquele que for conseguir. Oi? Ah, tá. O pessoal que está em casa, o senhor. Os nomes, seu Lindomar. Ele falou que a lei da igualdade ainda não dá, a gente não consegue colocar em prática, porque justamente isso, porque ainda não somos iguais, né, seu Lindomar? O meu sentimento, a minha carreira, a minha escalada evolutiva é uma, a sua é outra, a do outro é... Tem... Perfeito o que o senhor Lindomar falou. Aquele que sabe mais, lembra que a gente já falou isso daqui, a missão, lá na pergunta, quando ele fala a missão do Espírito encarnado, ajudar os seus pares, ajudar aqueles que estão e o planeta na evolução. Então essa é a missão, ajudar aquele que está lá atrás na caminhada que ainda não chegou. E assim sucessivamente, por mais que eu ache que eu sei, tem algum espírito mais evoluído que está me ajudando na minha caminhada ainda. Portanto, a resposta é muito séria e muito positiva. Quando alguém tiver dúvida sobre que a distribuição de riqueza seja algo interessante, não e não vai ser. Pelo menos por muito e muito tempo ainda. Não estamos preparados para isso. Né? Se tinha alguém que tinha dúvida quanto a isso, está esclarecido. E não somos nós aqui que estamos falando. É algo muito sério quando fala nisso. E ele ainda bate na tecla, senhor Lindomar. Se essa riqueza for distribuída igualitária, logo teremos alguém. Desequilíbrio. Não vai ter jeito. Então, por enquanto, não estamos. Nós vamos viver um mundo em que uns têm mais, outros têm menos, mas que o que tem mais entenda que ele precisa ajudar e quem tem menos. E só assim, quando as consciências estiverem alinhadas, é que a gente vai conseguir aí entender isso daí. Tanto uma como a outra, todas são provações, né? A provação da riqueza às vezes ainda é bem pior do que a da pobreza. Mal sabemos nós disso. Então, gente, é muito bom isso daí. Então, essa é a liçãozinha para a gente levar para hoje. Por missão do homem inteligente na Terra. Com certeza, com certeza. O conhecimento, talvez, seu Lindomar, seria o que a gente mais precisa buscar do que a próprio ter. Porque o conhecimento é algo, e como a gente falou aqui, é a única coisa que eu levo por além túmulo. Aquilo que eu aprendi.
A, a, E é incrível, né, como a fé fala aquilo que eu acreditar naquilo que eu não sei, que eu não tenho certeza, né? Raciocinada. Isso. E aí a gente precisa entender isso, que a fé cega nos leva às vezes à derrocada. Que a gente precisa ter a fé raciocinada, né? O Evangelho fala muito disso aí. Então, gente, muito obrigado a todos. Muito obrigado, Sandro Márcio, Raul, todos aqueles que nos ajudaram aqui hoje, né? Isso é muito importante, a gente ter essa troca de ideia. Que a paz de Jesus esteja no coração de cada um de nós, de todos nós, que a gente busque, né, sempre esse aprendizado, e mais uma vez a gente agradece ao Pai por essa oportunidade de aprendermos. Então vamos passar agora para a nossa fase, né, na nossa segunda etapazinha, que nos colocarmos, né, em condição de recebermos o passe curador, de imaginando que o nosso Mestre Jesus e a equipe que trabalha para o bem estão agora nos auxiliando, estão agora nos mostrando o caminho, estão nos dando a oportunidade de recebermos essas benesses, essa cura para todas as nossas mazelas, tudo aquilo que for de nosso merecimento. Nesse momento, a equipe espiritual dessa casa, trabalhando, colocando em nós aquele lenitivo, colocando em nós a luz que refaz as nossas células, que refaz tudo aquilo que a gente não entende, tudo aquilo que nos traz um sentimento ruim, que nos causa dor, que nos causa angústia, que nos causa sofrimento, que ao nos colocarmos nessa condição de servos do nosso Mestre Jesus, de entendermos que essa equipe espiritual está trabalhando para a gente, trabalhando o nosso interior, que muitas das vezes o mal nosso não é físico, mas é aquele mal de uma alma, aquele mal doído. Imaginemos agora tudo isso sendo reparado, sendo colocado em prática, aquilo que nós aprendemos da bondade do Mestre Jesus, fazendo um milagre em nossa vida, fazendo a reparação de tudo aquilo que precisa ser reparado em nosso corpo e em nosso espírito. Lembramos que as águas que aqui se encontram estão sendo fluidificadas, colocada nelas o remédio necessário para tudo aquilo que eu preciso. Também nossos amigos em casa, que também que estão sendo fluidificadas as águas, que também possam ter a certeza de que ao tomá-la será refeito, será curado realmente tudo aquilo que pode e que precisa ser curado em nós. Diante disso, nós te agradecemos, Mestre Jesus, por essa bondade imensa, por esse amor infinito que o Senhor tem todos os dias com a gente. E desejamos que a paz do Mestre Jesus invada a nossa alma e esteja com a gente aonde quer que nós estejamos. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, equipe espiritual que trabalha incansavelmente em nome do Mestre Jesus.
e que a tua paz seja a nossa bandeira e a tua luz seja o nosso caminho, agora e sempre, que assim seja.